Olá, obrigado pela companhia. O Brasil gasta mais de 10 bilhões de reais por ano para tratar de doenças decorrentes do consumo de alimentos ultraprocessados, e este valor é apenas pelo SUS. Os dados são de uma pesquisa feita pela Fiocruz e a Universidade de São Paulo. Para entender como esses alimentos agem no nosso corpo, o educador físico e nutricionista Samuel Pompeu passou um mês utilizando e consumindo apenas esses produtos. Para saber os resultados, eu converso com ele, que fala de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Por que você teve essa iniciativa de fazer o consumo de alimentos ultraprocessados? Essa ideia vem já há mais de 10 anos, quando eu li um livro de um personal trainer americano que chama Fit to Fat to Fit. E ele tinha alunos com obesidade e ele estava com dificuldade com alguns alunos de fazerem com que eles seguissem o plano dele. Então, ele teve essa ideia de se colocar na posição de uma pessoa obesa para ver como que era estar do lado de lá. Mesmo que não é a mesma coisa você ficar um período, né, em comparação com uma pessoa que fica a vida inteira obesa, mas ele queria ter essa ideia. Então ele ficou 6 meses ganhando peso, então se alimentando muito mal, sem fazer exercícios, e depois 6 meses para retomar o físico anterior dele. Quando eu li esse livro, eu achei muito interessante, então desde lá eu fiquei ensaiando, achei legal, mas um ano, né, ou 6 meses se alimentando mal era uma coisa muito assim preocupante, poderia colocar minha saúde em risco, então eu nunca quis levar dessa maneira. Até que no ano passado me veio a ideia e falei, bom, se eu não preciso fazer um ano, eu posso fazer um mês. Isso não vai ter um peso tão grande na minha saúde, não vai me prejudicar. Antes de iniciar a experiência, você fez quais tipos de exames? Olha, eu fiz uma bateria grande, tanto da parte de colesterol, de vitaminas, de glicemia, testosterona, assim, bem completo para ver o quanto que isso poderia afetar a minha saúde. Não só a parte estética, que eu tinha esse interesse também, mas também o quanto que isso, dentro de um mês, poderia afetar os meus exames. Além da sua própria experiência, você contou com o apoio de algum outro profissional durante esse processo? Eu tenho a minha médica, que foi quem me passou os exames, né, quem me orientou, mas durante os 30 dias, não. Foi só eu mesmo, a parte. Eu continuei fazendo os exercícios, isso eu não quis cortar nesse um mês, mas daí a parte da nutrição, ou melhor, na falta da nutrição, era comigo mesmo, não tinha um outro profissional. Essa médica era o que? Uma endocrinologista? Uma nutróloga. Uma nutróloga. Então você já antecipou que você não parou com a atividade física. Como que foi então a sua dieta nesses 30 dias? Eu não quis parar com a atividade física porque é uma coisa que eu considero essencial e eu não via a necessidade dentro desse experimento. Eu queria mostrar mais dentro da nutrição e até para também mostrar para as pessoas como só fazer o exercício sem você se alimentar bem, você não consegue ter o resultado, você não consegue ter uma vida saudável. Fazer o exercício é importante, mas ele sozinho não resolve. Então, por isso que eu quis continuar. A minha dieta, a minha alimentação, ela não tinha regras. Assim, as regras que tinham era, eu não poderia comer saudável, então eu não poderia comer frutas, eu não poderia comer saladas, nada que fosse assim visto como um alimento saudável. Minha ideia era ficar dentro dos ultraprocessados. Vez ou outra, às vezes eu comia um arroz, um feijão, se estava junto com um prato bem calórico, bem gorduroso, eu acabava comendo. Mas eu sempre tentava optar por alimentos já prontos, industrializados, mas eu não tinha uma rotina específica. Eu acordava no dia e falava, qual vai ser meu café da manhã? Vou em algum lugar comer? Eu não tinha uma rotina pré-estabelecida. Na maior parte dos dias, você fez as refeições em casa ou fora de casa? Eu acho que ficou bem dividido, porque eu saía bastante. Eu comprava bastante coisa para comer em casa, mas eu gostava também de sair até para ter uma noção do que as pessoas comuns no dia a dia trabalhando comem. Então, um exemplo: às vezes eu ia numa padaria
E eu ficava em dúvida, o que que eu vou pedir para comer? Uma coxinha, um salgado? Então o que eu fazia? Eu ficava na fila de alguma pessoa e falava, o que a pessoa da frente pediu, eu vou pedir. Se for algo mais calórico, se for saudável, não. Mas assim, ninguém pedia nada saudável. Então eu ouvia ali e pedia a mesma coisa. Normalmente era pão de queijo, era coxinha. Então eu ia mais para até para testar e ver o que, que as pessoas no dia a dia comem, para mostrar que não era que eu não estava forçando a barra. Eu estava copiando muitas vezes o que as pessoas comem. Você não manteve, então, uma regra de fazer as 6 refeições diárias. A hora que você tinha vontade de comer, você simplesmente ia lá e comia. A minha rotina era mais ou menos de 4 refeições diárias, que é o que eu já estou acostumado a fazer numa alimentação saudável. Eu quis meio que repetir isso, replicar isso também. Então, na maioria dos dias, eu fazia um café da manhã, um almoço, alguma coisa à tarde e um jantar. Vez ou outras vezes poderia aumentar esse número de refeições ou até diminuir, mas a média era de 4 refeições por dia. Como que o seu corpo reagiu? Esteticamente falando, eu ganhei bastante gordura nesses 30 dias, mas assim, não foi o pior. A longo prazo talvez até poderia ser, mas nesses 30 dias o pior foram as sensações que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha bastante dor de cabeça por conta dos picos de insulina dos alimentos que eu comia. Quase que diariamente eu tinha dores no estômago. No início eu até tentei não usar nenhum tipo de medicamento, mas chegou num ponto que eu começava a tomar medicamento para dar uma aliviada no estômago quase que diariamente, porque a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar me deixava mal boa parte do dia. E eu vejo que muitos dos pacientes, quando chegam até mim no consultório e têm essa reclamação de dor no estômago, de refluxo, na grande maioria dos casos é porque se alimentam mal, e tomam muito remédio, sendo que seria o mais fácil é melhorar a alimentação. E assim que eu terminei e comecei a melhorar a minha alimentação, tudo isso passou, tanto as dores de cabeça, as dores de estômago. Quantos quilos efetivamente você engordou na balança e quanto que aumentou o percentual de gordura corporal? Eu ganhei aproximadamente 5 quilos, foi de 75 e alguma coisa para 80 quilos, e 4% de gordura. A minha massa muscular praticamente se manteve, mas foram 4% de gordura a mais em 30 dias só. E ao final desse mês, você fez nova bateria de exames e como que como que ficaram os resultados? Eu refiz os exames e eu não tive uma mudança tão grande nas questões de colesterol. O colesterol subiu um pouco, mas nada exagerado. O que subiu bastante foram meus indicadores hepáticos, né, do fígado, TGO e TGP. Esses daí subiram de 20, 30 para 100, 150, eles subiram demais, assim, mostrando que meu fígado estava ali trabalhando muito. Nada preocupante, tanto que eu passei no médico e ele falou, não, isso aqui é porque você está com uma alimentação muito fora do que deveria ser. A partir do momento que você começar a comer de forma saudável, novamente vai baixar. Mas ele falou que se eu continuasse com isso por vários meses e anos, que é o que a maioria das pessoas faz, provavelmente todos os meus exames em pouco tempo ali iam começar a ficar todos alterados. Quanto tempo você demorou para retornar à sua condição de saúde anterior depois que você fez a experiência? Um mês, porque logo que eu terminei esses 30 dias comendo praticamente só ultraprocessados, eu comecei com uma alimentação totalmente saudável. Então, eu fiz também um acompanhamento ali para ver de quanto eu estava pesando, até quanto tempo ia demorar. E foi aproximadamente 30 dias que eu voltei praticamente com o mesmo físico, com o mesmo peso. Refiz os exames, eles já estavam todos normais, até um pouco melhor do que estava anteriormente. Então, por volta de 30 dias. Mas acho que é importante a gente frisar, né, Samuel, que você, antes da experiência, você já tinha uma rotina de prática de atividade física aliada a uma alimentação saudável, né? Sim, sim. Já a vida inteira eu pratiquei exercícios, tive uma alimentação saudável. Então, a minha experiência era mais para mostrar o quanto que a alimentação
de ultraprocessados, uma alimentação não tão saudável, ela pode impactar na sua saúde e na sua estética também. Mas não querer me comparar com uma pessoa que está em obesidade já há vários anos ou desde criança e que em um mês só eu consegui reverter isso e que todo mundo vai conseguir fazer. Não, o meu histórico com certeza me ajudou. Qual foi o principal ou os principais aprendizados dessa experiência? O principal aprendizado, eu acho que ficou mais para as pessoas, porque assim, eu não fiz nada do que eu já eu sabia tudo o que ia acontecer ali, por conta que a teoria, os estudos científicos já demonstram isso. Eu queria mostrar de uma forma didática para as pessoas, hoje em dia com as redes sociais, né, que a maioria está inserida, as informações que já estão disponíveis, mas que muita gente não liga, não quer saber. Então, eu fiz de um jeito didático, até divertido ali, mostrando o quanto isso pode prejudicar. Para mim, foi interessante justamente nessas questões do dia a dia das dores, as dores de cabeça, a falta de disposição para fazer as coisas, as dores de estômago, que muita gente me relata, mas é diferente eu ouvir as pessoas falando do que eu senti na prática. Então isso me ajudou bastante a entender esse lado das pessoas e até para poder frisar no meu consultório para os pacientes de que assim aquele problema, aquela dor que ela tem, ela consegue resolver de uma maneira simples, sem precisar ficar dependendo de remédio, na maioria das vezes mudando o estilo de vida. Claro que tem casos que realmente precisam de medicamento, mas que o primeiro passo é você se alimentar bem. Depois você vai ver se precisa de algo um pouco mais profundo, um tratamento mais profundo, mas se alimentar bem é importantíssimo para você se sentir bem diariamente. Você registrou a sua experiência nas redes sociais. Qual foi o retorno que você obteve dos seus seguidores? Sim, eu registrei durante os 30 dias e foi um retorno muito bom, né? Depois ali de uns 5 a 10 dias, o pessoal começou a ver mais os vídeos que eu estava postando diariamente. Então eles gostaram demais. A maioria dos vídeos, quem olhar lá vai ver comentários de nossa, a minha alimentação é exatamente assim, eu não sabia que eu comia tão mal, eu não sabia que isso era ruim. E então foi uma aprovação muito grande. E muita gente começou a me seguir nas redes justamente por conta desse projeto. E foi muito boa a aceitação. A maior parte que comentava achou que assim eu consegui abrir os olhos delas, que elas não entendiam o quanto que elas estavam fazendo mal para elas com a alimentação, e eu mostrando com esse projeto ajudou bastante elas entenderem e dar o primeiro passo para mudar, né? Samuel, de que forma essa experiência fez você se tornar, seja um educador físico ou um nutricionista, um profissional melhor? Olha, eu entendo que a parte teórica de qualquer área que você atue, ela é super importante, estudar sempre, mas a parte prática também. E em toda a minha vida como profissional, tanto quando eu era personal, depois que eu também virei nutricionista, eu sempre quis botar em prática tudo que eu aprendia, dentro das possibilidades, né? Então, botar em prática o treino, botar em prática a alimentação, ver a dor do meu paciente que tem dificuldade de se alimentar bem. Depois eu fiz diversos outros projetos, depois desse também, tentando entender as dores dos pacientes. Isso me torna um profissional melhor, porque a teoria ela vai até a página 2. Então, daí para frente a gente precisa da prática também. Quando eu consigo unir os dois, eu me torno um profissional muito melhor. Quais as dicas você dá para as pessoas então terem uma vida e uma alimentação bem mais saudável? A primeira coisa é ter uma organização, porque a maior dificuldade das pessoas é se organizar. Às vezes nem é saber o que comer, porque saber o que é mais saudável, o que é menos saudável, a gente não é tão difícil de descobrir. Procurando na internet a gente descobre, mas a parte de se organizar para ter aquele alimento saudável é o mais difícil. Por que é fácil ir para o ultraprocessado? Porque ele já está pronto. Você vai no mercado, vai na padaria, é só pagar e comer na hora, levar para casa. Então, esses alimentos são práticos. Os alimentos saudáveis, eles precisam de um pouco mais, dão um pouco mais de trabalho. Você precisa comprar o alimento, preparar o alimento. Isso leva um tempo.
Então, quando você se organiza para ter esse alimento saudável de forma prática na sua geladeira, no seu armário, funciona muito melhor. Mas, então, a maior dica que eu dou para as pessoas é foquem na organização. Organização de o que você vai comprar para a sua dieta, quando você vai preparar, o quanto você vai fazer. Se não tiver isso, fica muito difícil realmente você ter uma alimentação saudável numa rotina que hoje em dia todo mundo está corrido, todo mundo não tem tempo para nada. Então, se a gente não se organizar, nunca a gente vai conseguir seguir uma alimentação saudável. E quem vai sofrer vão ser nós mesmos, né? Lá na frente, principalmente, por conta de doenças relacionadas à obesidade. Então, essa é a maior dica que eu posso dar. Samuel, parabéns pela iniciativa e obrigado por compartilhar sua história aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.